Maracatu, nação Bom Jardim, faz parte de mim. Maracatu, nação Bom Jardim, faz parte de mim. Então, gente, né, boa noite novamente. Dizer que foi muita felicidade que nós damos início às atividades de 2022 do Maracatu Nação Bom Jardim, da melhor forma possível, né, que é com o seminário que a gente chamou, né, convidou, com o tema Nos Bastidores do Cortejo, Aprendizados e Práticas do Maracatu Nação Bom Jardim. E só lembrar, assim, né, agradecer a presença da Cícera, do Hilário, que aceitaram o convite para esse momento de conversa, de formação também para a gente. É sempre importante para nós, brincantes do Maracatu, estar aprendendo, né, assim, essa LOA que vocês acabaram de ouvir, Justiça que não é vingança, ela foi fruto de um processo de estudo, de sentimentos também, né, de muitas dores, né? Ano passado foi um ano muito difícil para a gente, desde o início, de perdas, enfim, assim, e a gente, assim, né? Porque tem a presença do Giovanni no clipe, o Giovanni fez parte do Maracatu, né? Foi um brincante, fez parte do Tambores do Gueto, e o olhar dele, né, no clipe sempre traz muita emoção, assim, para a gente, porque é isso que a gente quer, uma justiça, a gente não quer vingança, né? A gente não quer perder mais ninguém, a gente quer um território de justiça, de dignidade, e o Maracatu também é isso, né? Esse espaço que a gente se fortalece, se encontra, se aquilomba para poder encontrar forças. Então, em memória do Giovanni, que está no clipe, né? A gente pede justiça que não é vingança e também inicia um seminário com duas pessoas, né? Que para nós também é muito importante, porque está em espaços que para a gente é muito valorosos. E aí, esse momento aqui, ele tá, né, esse projeto, ele está apoiado pelo governo do estado do Ceará, por meio da Secretaria de Cultura, através do edital de fomento para grupos dos ciclos da cultura tradicional popular do Ceará. E a ideia é que a gente possa, a partir desses momentos de diálogo, de formação, também nos fortalecer, né, nos encher de aprendizados para poder, mais um ano, ir em cortejo nas ruas do Grande Bom Jardim, colocar os tambores nas ruas, com essa vontade, né, de celebrar a vida e de lutar pela vida. Só para apresentar a vocês, assim, a gente está com apresentar, né, eu posso apresentar também, mas só para dizer que a Cícera Ribeiro, ela é militante do movimento negro, professora de História da rede estadual, compõe a rede de historiadoras, negros e negras, e o Fórum Cearense de Defesa do Ensino da História. É também estudante do mestrado em História, do programa, que é uma sigla que ela vai poder explicar depois, PPGHS, da UFC. E o Hilário, que também vai depois se apresentar, né, mas de antemão ele é graduado em Ciências Sociais e mestre em História Social pela UFC, é professor da Uniateneu, é lotado no curso de Serviço Social, é pesquisador da História e Cultura Negra do Ceará, conselheiro da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, a RENAFRO-CE, e também membro do Instituto de Formação José Napoleão. Então, a gente vai começar com o Hilário, né, sobre essa relação que o Maracatu, né, ainda tem e sempre teve, né, essa relação, infelizmente, com o racismo e como é que essa relação vem perdurando, né, de antigamente, da formação do Brasil até hoje. Eu falo muito rápido, desculpa, mas eu sei que é importante a gente falar um pouquinho mais devagar, eu estou me exercitando, porque a Ellen está aí, né, traduzindo o que a gente vai falar, para que outras pessoas, né, que não são ouvintes, possam também ter a oportunidade de aprender também com vocês. Então, muito obrigada e fiquem à vontade. A gente vai só olhar aqui o tempo por conta, para poder também depois a gente conversar, né, e trocar umas ideias, tá? Então, é contigo, Hilário. Obrigado a todas e todos e todos. Você não é a Aline, é a... Desculpa, não me apresentei. Eu sou a Ingrid Rabelo. A Ingrid. Eu sou brincante do Maracatu Nação Bom Jardim, faço parte da coordenação colegiada do Maracatu, sou assistente social de formação
e também trabalho, né, aqui no CDVHS. Muito bom, Ingrid. Né? É um prazer, mais uma vez, estar dividindo um espaço com minha irmã Zona, que eu acabei de descobrir agora, Cícera Barbosa, retada. Né? A gente aprendo, a última vez que a gente sentou numa mesa, numa praça, aprendi muito com as posturas que ela está tendo frente a basicamente esse capital cultural que a gente está tendo e muitas vezes não é valorizado. Eu aprendi muito com ela e procuro, na medida do possível, ir desconstruir isso na relação com algumas instituições, com algumas pessoas, né? No sentido de nos valorizar. E aí eu fico muito, mas muito contente, porque essa semana já é o segundo momento em que eu participo de um espaço onde a gente vai conversar sobre manifestações culturais no Ceará e do Ceará. Né? A primeira foi essa semana, eu participei de uma banca na Unilab, onde se discutia o TCC analisava as festas blacks, né? aqui em Fortaleza. Eu acho isso de extrema importância, nós olharmos um pouco para a gente, né? Como está na minha própria, vamos dizer, no meu próprio currículo, né? Eu acabei me especializando, né, porque eu sou um eterno aprendiz, em olhar para a cultura negra cearense. Tá? Então, eu vivi nos anos 80, andei muito, mas muito mesmo, em festas blacks que existiram aqui, que não só existiam no Rio de Janeiro, mas também aqui em Fortaleza. E agora, fico muito contente, né? Estava torcendo, porque esse evento seria ontem, né? E eu tinha aula neste horário, pedi e rezei, né? Para que fosse mudada, porque eu acho importantíssimo a gente estar aqui nesse espaço. E pulei de alegria quando eu vi que realmente atenderam, né? Xangô é pai. Né? Dito isso, né? Eu fiquei, desde o momento que a Lene entrou em contato comigo, eu fiquei pensando como é que eu vou abordar essa temática, né, do jeito que estava lá. E aí eu comecei a imaginar, vamos dizer, uma abordagem, né? Uma abordagem sobre essa temática do racismo ontem e hoje, né? E, na verdade, a Ingrid ela fez uma síntese desse racismo ontem e hoje, que está lá na divulgação, né? Muito interessante. E eu gostaria de começar sobre essa questão da discriminação, fazendo um resgate histórico, né? Viu, Ingrid? E esse resgate histórico tem a ver com a própria criação do que a gente vai chamar de nação brasileira. Né? E, ao criar a nação brasileira, e essa ideia de nação brasileira, ela vai ser criada tendo como referência as questões de relações raciais e étnicas neste país. Por quê? Porque em 22, quando o Brasil nasce, 1822, né? Não estou falando do 7 de setembro, estou falando do ano, né? Esse ano que pensaram o Brasil. Né? E aí, ao pensar o Brasil, tinha que pensar na identidade, ou seja, da nação brasileira, do ser brasileiro. O que é o ser brasileiro? E é nesse aspecto de se pensar o ser brasileiro, o que é ser brasileiro, é que está presente as questões das relações raciais. Porque chegou a uma conclusão, naquele momento, muito complicada, né, no século XIX, que é que o brasileiro ele é um resultado dos povos africanos, dos povos indígenas e do português. Entretanto,
é complicado do século XIX, porque o índio, né, o português considera o índio um selvagem, está exterminando ele, roubando as terras deles, né, os povos originários. O africano, no século XIX, né, está sendo escravizado, né, milhares e milhares de africanos estão sendo sequestrados do continente africano, atravessando o Atlântico. Aqueles que sobrevivem estão sendo vendidos em Salvador, em Pernambuco, no tráfico interprovincial para o Ceará, e por todo o Brasil, povoando e sustentando, né, os privilégios dos brancos portugueses. Então, ficava meio complicado para os intelectuais da época, né, ter essa resposta de que o brasileiro era resultado de tudo isso, principalmente esses dois grupos. E é nesse momento que tudo que está relacionado a esses dois grupos passa a ter e ser visto como algo inferior. Durante o século, ou seja, de 1822 até 1888, ou 84, tudo que está relacionado, né, aos negros, aos africanos, é visto como algo degenerado, como algo inferior. Isso é importante se colocar, né? O índio, dos povos originários, há uma apropriação e uma construção europeia do que é o índio, porque precisava criar um mito de origem, né? E quem vai fazer isso muito bem vai ser um racista, escritor chamado José de Alencar, cearense, safado, né? Então ele vai escrever o livro Iracema, é esse livro que vai dar, vamos dizer, o rumo, né, a construção no imaginário do que seria o Brasil, né? É ali que constrói. A morte de Iracema, a morte simbólica de Iracema é a morte dos povos indígenas. E durante esse período, você tem um silêncio sobre os negros, sobre os africanos. Agora, é importante se colocar, porque eu sou de uma época, porque eu também, né, no bairro onde eu nasci, tem um dos mais antigos maracatus, do qual o meu irmão saía, e depois eu descobri que meu pai andava com o cara que fundou o maracatu, né, tocando violão, falando serenata nos anos 60, tá? Que é o maracatu Rei de Paus. E depois o filho mais novo né, o caçula do José Euclides, passa a sair no maracatu Rei de Paus. Eu saio no maracatu Rei de Paus por mais de 10 anos. E durante esse período, né, nós que não pesquisamos sobre a história do negro no Ceará, sempre ouvíamos sobre o maracatu, que o maracatu, no Ceará, ele veio do Recife. Ele veio do Recife, né? E ele chega aqui nos anos 30. Esqueci o nome dele, que é esqueci o nome. Se alguém me lembrar aí, por favor, me avisa, né? E essa era a história que a gente... Olha, alguém vai falar. O Raimundo? O Raimundo, né? A história do Raimundo, que ele vai no Recife, veio e traz para cá. Entretanto, não tem coisa mais importante do que a história, do que a pesquisa. Quando a gente se debruça com a pesquisa, né, passando dias no arquivo público, encontra documentos que falam de maracatus no século XIX, no final do século XIX. Então, aquela história do Raimundo, de ir lá no Recife, já não é verdade. Ou ele pode até ter ido, mas os maracatus, eles já existiam aqui desde o final do século XIX. E aí, assim, o que eu posso colocar aqui? Eu vou até pescar, porque eu tive um tempo aí que eu fiz um texto, né? Eu, muito ligado a essa questão da tradição, eu escrevi um texto que está até num livrozinho lá do Museu do Ceará, que é Negro no Ceará, e eu estou discutindo sobre a cultura, né, a cultura popular e a cultura negra, né? Lá para afrodescendente,
mas eu diria que... Aí, ela foi buscar o livro. Ou perversa. Né? É esse livro aí. Tem um Essa dupla, viu? Tá vendo? Neste livro, eu escrevo esse texto e estou falando da minha experiência dentro do maracatu, vejam bem, dentro do maracatu, dentro do candomblé e dentro da capoeira Angola. Né? Dessas 3 experiências de cultura negra, apenas o maracatu, o candomblé, onde eu estou inserido, não é de origem banto, mas a capoeira Angola, né, e o maracatu são de origem congo-angolana. Então, uma coisa que é importante se colocar aqui, tá? A identidade negro-africana do cearense é de matriz banto, é de matriz congo-angolana. Então, a africanidade cearense é essa. Veja bem, por quê? Porque predominantemente aqui no século XIX havia muitos angolanos e muitos congoleses, mas muito mais angolanos. E o maracatu é um exemplo disso. Tá? E aí, eu escrevo esse artigo e falo da minha experiência no maracatu. E eu começo, me permitam, por causa do tempo, que eu sou muito prolixo, eu falo muito, por isso eu peço perdão à minha amiga da Libra, se eu estiver falando rápido, que ela me avise. Né? Ingrid também, olha o meu tempo, porque são temas que eu sou apaixonado. Né? Ela se levantou, vem agora o rapaz. Então, vamos lá. No caso, por exemplo, como é que o maracatu, em Fortaleza, ele predomina? Eu defendo que o maracatu ele está intimamente ligado com a festa do Congo. Esta festa do Congo, o reinado do Congo, ele tem uma ligação muito, né, profunda com a Igreja do Rosário dos Pretos, ali na Praça dos Leões. E aí eu encontrei um texto, né? E aí vai ficar aberto aqui para quem está assistindo, que pesquisa também, contrapor ao que eu vou falar, né? Eu encontrei um texto que fala como é que a festa do Congo deixa de existir no Recife, né? E o maracatu passa a predominar. O texto diz o seguinte: do ponto religioso, isso no caso do Recife, viu? Eu penso que isso possivelmente aconteceu aqui. Do ponto religioso, o maracatu remete às irmandades religiosas que existiam na cidade do Recife, que congregavam homens e mulheres negras, fossem escravos ou livres. A maior dessas irmandades foi a de Nossa Senhora dos Homens Pretos. Na festa da Senhora do Rosário, ocorria a coroação do rei do Congo, uma tradição que já ocorria em Portugal e foi trazida para o Brasil. Um rei negro era coroado e, ao mesmo tempo em que os detentores do poder na sociedade escravocrata reconheciam algumas dignidades nos homens e mulheres negras, admitindo que, entre eles, havia uma hierarquia, um poder que os poderosos não conseguiam tangenciar, mas utilizaram essa hierarquia para a manutenção da ordem. Enquanto se manteve a união perfeita entre o Estado e a Igreja no Império Brasileiro, esses cortejos reais eram vistos como salutares. Contudo, mudanças provocaram a dissolução das relações sociais e, ainda no século XIX, as irmandades perderam espaço para novas instituições, da mesma forma que a sociedade, ao superar as relações de trabalho escravocrata,
também dispensou a atuação do rei do Congo. Entretanto, comunidades negras mantiveram o cortejo, a procissão do rei do Congo, e esse cortejo foi se tornando o maracatu. Penso que isso tenha ocorrido aqui. As notícias que se dão é que a última rainha do Congo, né, é lá pelo final dos anos 40, início dos anos 50. O maracatu ele vai se tornando cada vez mais evidente. Mas onde é que estava esse maracatu, né? No século XIX? Esse maracatu, quando há o processo de abolição, em 1884, essa negrada ela é empurrada para os subúrbios, né, e para a periferia. Então, nos subúrbios e periferia, onde a negrada passa a morar, que não é diferente igual hoje, e aí nós temos aí todo vamos dizer, um racismo, né, espacial, porque o centro da cidade não era espaço para os negros, eles são empurrados para a periferia. Por exemplo, o bairro do Oiteiro, né? O bairro do Oiteiro é o que é hoje Aldeota. O bairro do Oiteiro é ali onde tem hoje o Colégio Militar. É um bairro negro. E aí eu pego outras informações sobre isso. Veja bem, antes de 30, onde é que estavam os maracatus? Então, veja bem, antes, possivelmente, por ser uma atividade reprimida por um discurso civilizatório, e aí eu quero colocar aqui, né, onde se encontrava esse racismo. Ora, desde o período do século de que é criado o Brasil, há uma construção de que herdamos dos negros a marginalidade, dos índios a preguiça e dos brancos, do português, o gosto pelo trabalho e pela civilização. Então, as instituições, e aí nós estamos tratando aqui do conceito de racismo estrutural, as instituições elas passam a existir para divulgar, propagar a cultura branca europeia em detrimento das culturas indígenas e afro ou africanas, afro-brasileiras ou afro-cearenses e africanas. Se você observar a própria história da Chiquinha Gonzaga, né? Ela pulava a janela e tinha que subir o morro para ver o lundu, para ver o samba, porque no centro da cidade, né? Ou seja, era a cultura do piano. O violão era visto como a cultura do malandro. A mesma coisa vai acontecer no estado do Ceará. A periferia era o espaço onde você encontrava os maracatus e os sambas. Apesar de haver sambas, né, em algumas ruas, mas não era especificamente no centro e não era diariamente. Esses sambistas eles estavam morando, né, nesses lugares afastados pela própria estrutura da cidade, né, a partir de um racismo espacial. Então, dito isso, né, onde era que estavam esses maracatus antes, né, dos anos 30? Possivelmente por ser uma atividade reprimida por um discurso civilizatório, os maracatus desfilavam nos bairros em que foram criados. Por exemplo, o maracatu do Morro do Moinho, que ficava por trás da estação férrea. O da Rua São Cosme, atual Padre Mororó. O maracatu da Rua do Oiteiro, como eu falei, antiga Aldeota, na atual região do Colégio Militar,
Existiu o maracatu do Beco da Horta, atual Rua Governador Sampaio. O maracatu do Manuel Furtado, do João Ribeiro, localizado no fim da rua Major Facundo, na altura da antiga Praça do Livramento, atual Praça do Carmo. E o maracatu do negro João Gorgulho, né? Veja bem, o maracatu do negro João Gorgulho era visto como grupo de folguedos. Além disso, ele tinha um grupo de folguedos africanos. E aí o que é interessante, como um reflexo desse processo de embranquecimento, de valorização de tudo que é europeu, eu encontro, né, em 1940, se não me falha a memória. Oi, está chegando o momento, né? É isso? Está desligado, Ingrid, teu microfone. Teu microfone. Tá para ouvir? Não, pronto, só pedir para você cumprir essa parte, a gente ouvir a Cíntia, depois a gente volta de novo, tá bom? Mas está muito bom. Tá bom, minha rainha. Então vamos lá. Só fechar. E aí, não vou nem atrás da citação, depois eu falo da citação. Eu encontro um jornal dos anos 40, onde diz assim: Maracatu Ás de Ouro, né? À noite de ontem, cumprindo o seu programa, o simpático conjunto carnavalesco Maracatu Ás de Ouro, né, visitou-nos mais uma vez, envergando já a sua fantasia típica e fazendo bonita demonstração. Ou seja, o maracatu, neste período, ele não é apresentado como uma cultura ligada de matriz africana. Tá? Então, a gente vê uma apropriação, né, porque a partir dos anos 30, né, me dá só mais 5 minutos, a partir dos anos 30, você tem o quê? Uma apropriação do Estado de tudo aquilo que é africano. Por exemplo, antes de 30, essas culturas elas eram perseguidas, elas eram discriminadas. E aí vinha uma forma, uma estratégia do Estado de se apropriar dessas culturas, né? Esvaziar elas de sentido e levar e jogar de novo para o povo. Isso é feito com samba. Nos anos 20 do século 20, né, as prisões eram cheias de sambista, porque todo sambista era visto como vagabundo. O mesmo vai acontecer com o Congo e com o maracatu. E é na década de 30 que o maracatu é chamado para sair na avenida. E é o maracatu, num estado que se diz que negro não existe, né? Não há negro no Ceará. O maracatu, ele é o símbolo da cultura cearense. Olha a contradição. Né? Porém, o maracatu, ele é um espaço para fechar de vez, para abrir o debate. O maracatu, na minha compreensão, é um espaço de sociabilidade, de solidariedade, de construção da identidade. De uma identidade congo-angolana. Tá? Então, eu deixo esse espaço agora para a Cícera, né? para a Cícera falar, e depois fica aberto para intervenções. Obrigado, Ingrid, pela gentileza e educação de me cortar bonitinho. Passando agora para a Cícera. Imagina, Hilário, obrigada, viu? Foi ótimo. Tem várias questões aqui, desde o que é ser brasileiro, né, até esse apagamento, criminalização, e também esse espaço de acolhimento, como você colocou por último, né? Solidariedade, afeto, muito importante. Depois tem algumas perguntas também, mas obrigada, viu? Já a gente volta a conversar. Pronto, Cícera, é contigo agora, né? Assim, passando dessa contextualização ótima do Hilário, para você falar o que é que o maracatu nos ensina, né? O que tem nesses bastidores, o que tem de lutas, de belezas também, né? De resistências, de estarmos aqui hoje, né? Ainda que celebrando o maracatu, mesmo com toda a criminalização que aí o Hilário trouxe, e a gente resiste, né? Ainda hoje. Sim. Boa noite, gente. É uma honra, né? Mais uma vez estar aqui com vocês. Queria agradecer, né, a todo mundo que faz Maracatu na São Bom Jardim. Vocês sabem como eu sou babona de vocês, né? Há muito tempo, desde que eu conheci. E começo esse espaço aqui, né, me apresentando. Sou professora, uma mulher negra, de cabelos crespos, né? Com blusa de alcinha branca,
brincos amarelos, de óculos e batom vermelho, e ao meu fundo tem livros, quadrinhos e cartazes, né? Fico muito feliz, peço licença a todos que vieram antes de nós, né, que construíram esses espaços de resistência, que construíram esses espaços de acolhimento, de afeto. E quando me procuraram e me convidaram, né, e colocaram a temática, né, história, deixa eu colocar aqui, né, para me lembrar aqui, ó, história e ancestralidade do maracatu, né? E toda vez que eu venho para cá, eu aprendo muito mais com as perguntas, né, com as histórias que vocês me trazem, da dinâmica de vocês, do que propriamente como historiadora, né? Porque vocês estão vivenciando, né? Eu fazia campanha quando eu estava dando aula no Bom Jardim, os 4 anos que eu dei aula no Bom Jardim, eu fazia campanha para os meus estudantes irem para o Maracatu, né? Eu e a Elissânia, a gente ficava perturbando, enchendo a paciência deles, porque, como eu já disse em outras oportunidades, eu acredito que uma pessoa, né, um jovem, adolescente, adulto, uma pessoa de qualquer idade, preta, periférica, que consiga identificar no maracatu algo, né, que lhe traga história, sentido, né, um sentido de liberdade, um sentido de ligação com a sua experiência de vida, com a sua história de ancestralidade, ela se posiciona no mundo de maneira diferente, né? Ela consegue se remeter, seja aos instrumentos, à música, à costura, ao brilho dos tecidos, à forma da maquiagem, ao jeito de arrumar os adereços, o balaio, a boneca calunga, ela se posiciona diferente no mundo, né? Então, essa nossa campanha de envolvimento sempre dos nossos estudantes, da juventude, né, da população periférica, com organizações culturais, né, como o Maracatu, ela não é de hoje, né? E aí eu vou me remeter aqui a um jornal que é de 1911, que é antes desse marco oficial que tentam fazer para o Maracatu, né? Recentemente, em 2015, o Maracatu daqui do Ceará se tornou patrimônio imaterial, e aí passa a ter políticas de salvaguarda, né, de registro imaterial desse maracatu, e eu acredito que é uma oportunidade dos grupos também usufruírem da política pública, e em várias reportagens, aí eu acredito que aparece como racismo mesmo, né? Em várias reportagens que eu acessei para pesquisar para essa fala, eles fizeram errata de que o Maracatu Nação Bom Jardim ainda existe, que ele ainda estava em função, né? Eu acho que vocês que são do Maracatu sabem quantas vezes, né, a gente ainda tem essa hierarquia dentro dos maracatus, né? Os grandes grupos de maracatu que ganham vários anos seguidos, os maracatus que saem só para desfilar, que são maracatus formados por grupos, né, pessoas, sujeitos sociais mais privilegiados, mais próximos do perfil da branquitude, em bairros universitários. E aí tem o Maracatu Nação Bom Jardim, né, que está aí circunscrito num bairro periférico. Eu gosto de fazer a relação com o patrimônio, porque quando a gente pensa, por exemplo, patrimônio na cidade de Fortaleza, no patrimônio material, todo mundo fica morrendo de pena de quando você pensa na derrubada do edifício São Pedro, por exemplo, que fica ali na praia de Iracema. Nada contra o edifício São Pedro, né? Acho, inclusive, bonito para olhar de longe, nunca entrei, né? Ele era um hotel chiquérrimo, as pessoas que andaram no edifício São Pedro eram pessoas abastadas, né? Outros patrimônios tombados pela cidade, Assembleia Provincial, né? Cine São Luís, que existe há mais de 60 anos, é um prédio muito bonito, mas quando você para olhar o que tem tombado, por exemplo, no ramo do patrimônio material no Bom Jardim, né? Então, quando eu penso o que eu escolho preservar na cidade, em que espaços da cidade estão os casarões do século XIX, eu também olho para as pessoas, eu transfiro noções de valor, né, também para essas pessoas. Então, quando eu penso, por exemplo, na Casa dos Trabalhadores, nas técnicas que esses trabalhadores estão utilizando, na forma que eles estão se deslocando, se movimentando e construindo cultura, é muito diferente, por exemplo, de outros espaços territoriais da cidade, né? Então, quando a gente traz, quando o Maracatu Nação Bom Jardim
existe, sai na rua, não é só mais um grupo de maracatu, né? Não é só mais uma das 15 agremiações, ele consegue inscrever no mapa de cultura da cidade um bairro Bom Jardim, né? Então, eu acho que a gente tem que começar por aí, pensando naquelas pessoas que ocupam esse território há tantos anos, que estão lutando desde água na torneira, desde encanamento, desde transporte, né, de saída do lixo, tratamento do lixo, escolas, mais posto de saúde, UPA no bairro, e o maracatu é um resultado dessa sociabilidade, né? Então, quando em 1911 os homens disseram, né? Um autor do jornal A República diz, né? Um ruído confuso chegou-se aos meus ouvidos. Era o batuque dos congos, no silêncio da noite, interrompido de súbito por aquela algazarra. Então, como é que esse batuque é visto ainda, né? Como é que quando vocês convidam as pessoas para participar do maracatu, como é que ainda está cristalizado, naturalizado, um olhar que o Hilário trouxe, né? Um olhar cheio de racismo. Esse grupo tem, de forma pejorativa, olham para os nossos grupos de maracatu e dizem que nós somos macumbeiros. Tem medo da pintura do rosto, tem medo de como a gente organiza os tecidos, né? Então, nós estamos o tempo todo afirmando a nossa existência no fazer, né, no saber fazer maracatu, na Loa que você canta. Toda vida que você se remete ao bairro Bom Jardim, por exemplo, na Loa, você está afirmando que aquela população existe, né? Quando a gente tem um estado que tem uma narrativa de que negros não são daqui, né? Eu e o Hilário já fomos perguntados mais de uma centena de vezes. Eu já fui perguntada de onde é que eu era, né? Se eu sou do Maranhão, se eu sou da Bahia. E quando eu digo que sou do interior do estado do Ceará, as pessoas, opa, toma um susto. E a gente consegue perceber que há nisso um racismo que não é nem implícito, né? Ele é explícito e é escancarado. E aí, quando você vai, né, para os registros, como historiadora, a gente adora, né, um registro documental e traz aí sinalizações, né, não do nascituro, não da origem do maracatu. A gente não está procurando isso, né? A gente está procurando como a nossa dinâmica se liga a outro tempo desse maracatu. Em que aspectos eu posso afirmar e reafirmar aí a minha existência. E um dos registros que a gente encontra é a narrativa de um maracatu, eu vou projetar aqui para vocês, frases, né? Uma janela mesmo. Vou colocar todas as janelas para vocês olharem, poderem observar de onde é que a Cícera está narrando, né? De onde é que a Cícera está falando desses espaços aí de maracatu. Tem um livro, né, que eu vou passar como tarefa, né, mentira, tô brincando. Como tarefa de casa, gente, que é... Você não está mais apresentando? Eu estou apresentando, gente? Sim. Tá pronto. Gente, esse livro é lindo, né, do Janote Pires Marques, contemporâneo aí dos estudos de negritude, né? E ele faz esse livro, que é Festa de Negros em Fortaleza, é fruto da dissertação dele. Eu não sei se vocês, Ingrid, já tiveram oportunidade de ler juntos, né? O terceiro e último ponto, né, do 3.3 do capítulo da dissertação dele, é intitulado assim, ó, gente, A Corte Negra em Fortaleza, Irmandade, Congos e Maracatus. As pessoas que vão compor, gente, essa corte negra, tem uma mulher que eu sempre gosto de falar, a Ana Souza, que chegou a ser rainha do maracatu em 1875, né? Rainha do maracatu, não, mas de uma corte do rei do Congo, né? E aí ela, toda vez que ia para a igreja, ela era interpelada pelas crianças, e ela vai procurar a guarda, né? Para denunciar essas crianças. Como assim? Esses moleques estão me perturbando, puxando meu vestido, falando nomes comigo, porque ela não vai aceitar essas brincadeiras, porque ela é, gente,
uma rainha. E a guarda fica responsável, né, se sente responsabilizada de intervir, né, nessa ação da Ana Souza, que chega a virar um processo crime, que a gente encontra entre os processos crimes da cidade. Então, essas vidas que estão ligadas a uma realeza africana, né, uma realeza aí que se remete ao continente africano, nessa fortaleza do século XIX, não pode ser esquecida. Ela tem que ser o tempo todo, né? A gente tem que o tempo todo se remeter a ela para reafirmar que a gente não chegou aqui nos anos 30. Que nós estamos fazendo esse processo de lembrar dos nossos ancestrais, de lembrar do nosso povo há centenas e centenas de anos. E aí um dos registros, né, que vai trazer esse maracatu como algo assombroso, né, vai ser aí, ó, o maracatu é mais apavorador do que grotesco. Ao avistá-lo, os meninos correm, gritando com medo, escondendo-se nas casas. Tal o aspecto lugubre dos robustos figurantes trajados de negras. Isso porque, nesse momento, né, apenas homens, né, vão estar participando dos maracatus. E aí, com seus enormes ouropéis e sua dança fúnebre. Isso vão ser registros que vão estar no arquivo público em referência a esses maracatus, a essa dança que vai o tempo todo, né, na história, esses memorialistas, homens brancos, vão estar tentando naturalizar uma ideia pejorativa de uma manifestação cultural negra. E aí eles vão narrar, né, que durante o carnaval, outro grupo que aparecia uma vez ou outra era o dos maracatus, formado só de homens vestidos de mulher, saias brancas e cabeções de renda. Traziam o corpo e o rosto pintados de negro. À simples vista, pareciam africanos. E parecer com africanos era algo que não era valorizado, né, por esses olhares folcloristas, brancos, intelectuais, né, como o Hilário descreveu aí, figuras como José de Alencar. Não dançavam, andavam lentamente pelas ruas. Então, até esse movimento do corpo não era encarado como dança. E aí se traz os registros de alguns trechos de loas, né, de músicas que eles vão falar durante esse cortejo, né? Boneca preta do maracatu, boneca preta do maracatu. Ela vem de Luanda, de saia rodada, pisou no terreiro, caiu na congada. Ó que beco estreito, chegado a capim, e cambiba brilhante que vem no caminho. A coroa é do rei, vou mandá-la para a rainha. Esse trono é imperial, macumba, cumba, cumba, né? Então, são vários registros que a gente vai ter do século XIX, pessoal, e início do século XX, dessa coroação do rei do Congo. Aqui, uma xilogravura, né? Dessa coroação dentro de uma igreja. Então, qual a diferença de Fortaleza para outras cidades, né? Fortaleza passa por um processo de modernização muito perverso e cruel, ali na segunda metade do século XIX, e um processo de romanização muito forte, né, que chega ali nos anos 80 também tentando controlar o movimento negro, e esse processo de romanização retira o maracatu desse lugar, né, desse lugar em que ele estava desfilando na vida das pessoas o ano inteiro. Aqui mais uma xilogravura do batuque de maracatu, e uma última xilogravura de uma mulher com uma calunga. Então, isso, vou interromper aqui só um instante. Pronto. E aí fica como tarefa, né, Ingrid, esse livrinho aqui, que eu acho que vai trazer, inclusive, vai inspirar vocês para vários temas, né? Eu sou um pouco doida, né? Assim, no sentido de
por livros, né? Vocês perceberam aqui atrás. E aí tem um fetiche, né? Em cima desses livros. E aí 5 minutos, então passou um. Eu tenho um, e aí eu estava num sebo, né? E aí eu vi de novo esse livro. Eu li esse livro já. E aí eu comprei outro achando que eu não tinha, achando que eu tinha lido emprestado. Então a gente pode até combinar, Ingrid, de eu doar o meu segundo livro emprestado para vocês, fica aí para circular entre todos vocês, tá? Fica aí. Que maravilha, o obrigada. registro de doação, tá? Sobre a Calunga, pronto. E nesse acho que é a Aline que está com o perfil Nação Bom Jardim, né? Isso. E nesse livro traz vários momentos em que a Calunga e que o Maracatu vão transitar entre as festas, né? Maracatu sai em outubro, aí vai para novembro, vai para dezembro, vai para janeiro, sai no carnaval. E depois ele vai brigar, porque a gente vai ter as festas abolicionistas oficiais, né? O 25 de março, o 13 de maio, e os grupos culturais negros não são convidados para essas festividades. Então, eles vão estar disputando, gente, o calendário, os territórios da cidade, né, com o discurso oficial. Então, há várias tentativas de nos matar. Não é só puxar o gatilho da arma, não é só enterrar os nossos corpos, não é só nos silenciar. É também não permitir que grupos como o nosso, né? E aí eu me aproprio como membro desse coletivo pela intimidade, pela afetividade, grupos como os nossos estejam à vista de todos, né? À vista de uma coletividade branca, de uma branquitude da cidade, que tenta higienizar a Fortaleza, né? Que tenta fazer com que uma Fortaleza se pareça com a Europa, com ruas retas, quadradas, avenidas largas, e que esses maracatus vão ocupar vários territórios, né? Vão sair da Praça Coração de Jesus, vão para Aguanambi, e finalmente, nos últimos 20 anos, 20 e poucos anos, está na Domingos Olímpio. Né? Então, o maracatu, ele briga aqui, né? Tá aí o Rogério Costa, olha aí, gente, o link. Então, o maracatu, ele nas matérias de jornais, né, você encontra vários discursos, né, você encontra como esses maracatus são marcados ainda em plenos anos 2000, né, como algo que exalta uma ancestralidade, e aí em vários marcadores traz à tona a ancestralidade negra e africana. E como a popularização dessa festa, né, traz à tona também a ideia das nossas famílias dentro dos blocos, né? Então, quando a gente fala de maracatu, a gente não está falando só de uma performance, de um desfile, mas como o Hilário começou a fala dele, o pai dele, o irmão, ele, e quantos de vocês terão, né, descendentes brincando ainda, né, sendo maratuqueiros, né, maracatuqueiros, né? Então, o quanto de ancestralidade existe nisso, não só pelo que aconteceu no século XIX, mas desde aquele momento que a sua avó costura, prega um brilho, a sua mãe faz o balaio, e você está lá na rua cantando a loa composta de maneira horizontal e coletiva. Então, vida longa ao Maracatu Nação Bom Jardim, vida longa à disposição e à força de vocês de estarem nas ruas dessa cidade, trazendo a cultura negra, a cultura preta, uma cultura tão forte e ancestral e encantadora, né? Que vem aí dos nossos encantados, tá? Fico aqui à disposição para as perguntas. E, mais uma vez, é uma honra dividir um outro espaço com o Hilário, que é esse mestre, né? Esse griot aí que eu tanto admiro e venero. Estou aqui. Axé, gratidão, Cícera, por esse momento também, né, de partilhas, de história, sempre muito importante, assim, a gente lembrar da nossa história, conhecer a nossa história, né, isso que a gente não
que a gente tem a sorte de ter você, o Hilário, nas escolas, mas que, via de regra, não é comum, né? Não é a regra, né? Às vezes é a exceção de poder resgatar e contar essas histórias que não estão escritas nos livros, né? Enfim, da base curricular. E gratidão pela generosidade também de emprestar o livro, né? Como a Aline falou, esse projeto também prevê a gente não tem a Calunga ainda, né? Mas a gente quer conhecer, quer construir, quer trazer a Calunga para a gente também. E é isso, assim, a gente vai abrir para as perguntas, mas queria destacar isso que você colocou, né, do maracatu ser esse patrimônio imaterial. Então, ter o maracatu é também, né, ter um patrimônio, a gente chama de patrimônio de cultura viva, né? Uma das nossas falou isso, que o maracatu é cultura viva de paz e amor, porque é um patrimônio porque a gente tem uma história, a gente celebra e tem ancestralidade e está viva porque é isso, né? A gente tem que estar sempre alimentando essa cultura para que ela não deixe de existir. Então, muito obrigada mesmo, assim, sempre muito bom ouvir você, o Hilário, e é uma honra também. Aí o Bené já fez uma pergunta, a gente vai abrir agora para as perguntas também do pessoal que está aqui, né, nesse encontro. No 1º de agosto nós vamos ter virtuais, depois a gente vai fazer também momentos presenciais de ensaio, para todo mundo tomar as doses da vacina da Covid, né, que é muito importante também estarmos seguros e seguras para esse encontro. Aí eu queria pedir, gente, quem puder, assim, puder se identificar aqui no nosso chat, porque a gente vai depois também escrever um texto, né, fazer a memória desse encontro e, em nome de vocês, a representação é muito importante também para a gente registrar. Então, quem ainda não fez, por favor, registre, quem já fez, muito grata. O Bené pergunta para Cícera e para Hilário. Temos visto que os maracatus em Fortaleza têm investido muito no seu aparato visual. Sempre foi assim? Como perceber a essência do maracatu sendo preservada nesse contexto? Aí, se o Hilário quiser comentar depois, se alguém mais quer fazer alguma pergunta, porque a gente pode também fazer uma rodada, né? E se chamarem uma água e tal. Alguém mais quer fazer pergunta? Cris, nossa rainha. Todo mundo, né? Você falou que é a Cris, porque eu vi ela aqui com a câmera ligada. Acho que ela tá ligando aí o fone para fazer pergunta também. Deixa eu ver. Alguém mais? Senão a gente vai fazer lá, vai perguntar, né? Já passa para a Hilária e para a Cícera e depois a gente volta. Dani. Pronto, onde ligou. Não, eu acho que tentar ser bem rápido assim no comentário, que eu acho importante quando a gente fala principalmente de cultura tradicional, e principalmente a gente que habita esses corpos, né, esses corpos dissidentes, né? Eu sempre gosto de falar dessa história, né? Vai ser bem rápido mesmo, porque eu peguei a época da Xuxa, né? Hoje a Xuxa não é, as pessoas ainda não lembram, mas eu peguei, gente, essa fase da Xuxa, das Paquitas, né? Todos esses rolê todo torto, né? E eu lembro, e nessa época a internet era menos democrática do que já é hoje, ou seja, só quem tinha internet em casa era quem tinha bala na agulha, só quem tinha celular era que tinha bala na agulha, não é como hoje, que de alguma forma, né, a gente consegue acessar nessas tecnologias, né? Mas quando eu era criança, isso não acontecia de forma nenhuma, né? Então eu lembro que tinha aquela paradinha do evento da escola para você ser escolhida rainha de sala. Eu sempre quis ser rainha de sala, gente. Sempre quis ser a bendita rainha de sala. Sempre. Meu sonho era ser rainha de sala. Só que as formas como eles faziam as votações nunca me contemplavam, né? Porque nunca ninguém ia olhar para mim na sarará, como eles mesmos diziam, sarará, chaboqueira, caboclada. Nunca ia olhar para mim e me colocar nessa posição de rainha. Até que, um dia, a professora teve um outro método de que você precisava deu uma cartelinha de bingo, né? Para quem preenchesse mais pontos, porque era para fazer a festinha no final, ia ser a rainha. E eu, como uma boa pessoa periférica, né, criada pelos meus avós, porque a renda dos avós acaba sendo essa ascensão, né, financeira, né, na vida da gente que é periférica, né? E mais uma vez reforçando, não tinha WhatsApp nem nada dessas coisas, né? Então não tinha como mandar mensagem para alguém pedindo para colocar ponto na minha rifa, né? Então eu fui para meu avô. E meu avô, muito, né? Muito massa, comprou a cartela toda. Então, no dia seguinte, eu cheguei assim com um sorriso de orelha a orelha, né?
e acabei que, por causa disso, eu acabei sendo colocado como rainha da sala. Só que a professora não ficou feliz com essa história. Não ficou, achou que a sala dela ia flopar, tá ligado? Porque a bendita Mina Sarará foi lá colocada como rainha da sala, enquanto as outras meninas das outras salas, tudo bombando lindamente lá com seu perfil Xuxa, Paquita, e lá estava eu, né, flopando de acordo com o parecer da professora. E a professora foi bem, né, bem escrota comigo, porque no dia, né, dessa negócio de rainha de sala, né, ela simplesmente me ignorou completamente. Eu era criança e tudo, eu não sabia o que fazer, que hora tinha que entrar. No final, eu não entrei na hora que tinha que entrar as rainhas da sala, né? E eu lembro que nesse mesmo dia estava tendo uma apresentação, foi na época do Junino, e tinha sido contratada uma quadrilha, né, para se apresentar. E na hora que o rapaz me viu, eu vestida, né, de rainha, e veio conversar comigo, eu expliquei o que tinha acontecido, e ele disse: o quê, minha querida? Pois você vai entrar como rainha da quadrilha. E eles fizeram o rolê, tipo assim, eles dançaram. Gente, agora vai entrar a rainha. E eu entrei, né? Então, nesse momento, eu já senti como a cultura popular tradicional, ela realmente acolhe, né? Aí, a partir daí, entrei para o Bumba Meu Boi, entrei para o Reisado, né? Com experiências no maracatu. E uma coisa que eu sempre reforço, né, na cultura tradicional, que contra os nossos corpos dissidentes, né, eles não são colocados dentro desses ambientes. Da onde que eu, por exemplo, eu sou rainha do Reisado, né, do Reisado Nossa Senhora de Fátima. Da onde que eu ia ser colocado como rainha, gente, né? Da onde que eu ia ser colocado como personagem do Bumba Meu Boi, né, que é bacana, que não ia ser colocado, né? Então, tipo assim, quando a gente verifica, né, as pessoas que estão ali ocupando, né, essas posições, né, que para as pessoas ser rainha e tudo tem um grau, para a gente é insurgência mesmo do que nós somos, porque nos locais que nos excluem, são nesses locais da cultura tradicional que nós somos acolhidos, né? Então, por isso que eu me sinto, né, completamente assim, apaixonada pela cultura tradicional, porque na cultura tradicional, eu, como mulher sarará, lésbica, periférica e tudo mais, né, o meu corpo, ele é aceito da forma como eu sou. Então, a minha pergunta é justamente, eu acho que é mais um comentário, né, de como, e eu achei muito bonito da fala da Cícera, desse movimento que a gente faz do rolê, de fazer os meninos irem, né, para o maracatu, irem para o boom, porque aqui também é do mesmo jeito, né, chega para o boi, a gente fica chamando, vem para o boi, vem para o reizado, vem, sabe? Porque a gente traz essa lógica deles, né, do tipo, de como eles vão se sentir, tipo, e eu sempre falo que esses movimentos, eles são importantes, porque a gente faz o movimento de fazer com que o doutor, que muitas vezes não pisa na periferia, ele vem para a periferia para poder pesquisar. Né? Aqui que eu danço, né, com o mestre Zé Pio, no Bumba Meu Boi, você olha para o público e a galera mesmo, pesquisadora e tal, que você só vê nos momentos da matança, por exemplo. Eu não vejo fazendo os rolês, né, dentro da periferia, mas no dia da matança eles estão ali pesquisando. Então, também isso acaba sendo muito importante porque você faz o movimento inverso. Ao invés da gente sempre se deslocar da periferia para poder ir para esses espaços, né, que são mais higienistas, né, nesses momentos que a gente se apropria da periferia e faz a nossa brincadeira da periferia, a gente faz o movimento inverso. Eles que vão ter que vir para nos assistir, para ter que nos pesquisar, para ver, né, como é que esse rolê acompanha. Então, assim, a minha pergunta é justamente isso, né? Da, é, de para além, obviamente, né, de todo o contexto, né, histórico que acompanha as culturas tradicionais, né, de como essas culturas tradicionais elas também fazem esse processo mesmo de incidência política, porque para mim isso é incidência política, tá ligado? De você fazer com que esses meninos que são excluídos socialmente, dentro das brincadeiras, eles são colocados em cargos que em outras manifestações ou em outros espaços, lugares, eles jamais seriam lembrados. Obrigada. Obrigada a você, Dani, por contar, né, a sua história e de como você subverteu essa lógica, né, do perfil Xuxa para ser rainha. E aí, Maracatu também tem isso, né? Assim, a gente se vê ali nessa realeza, né, que a África trouxe, né, que os africanos, os escravizados resistiram também para não apagar, né, essa cultura, esse patrimônio. Aí o Rogério está escrito agora e a gente depois passa para Hilário e Cícera. E aí depois pode fazer outra rodada, assim, só para ficar de 3. Obrigado, Ingrid. Eu queria só
inicialmente saudar a Cícera, o Hilário, prazer, saudar a nação Maracatu Bom Jardim, todo mundo que está aqui acompanhando, agradecer pela participação. E eu fiquei pensando um aspecto que a gente, nessa vivência do maracatu, a gente já ouviu comentários e situações relacionadas ao racismo religioso, né? Se a gente pode dizer assim. Tipo, por exemplo, os jovens, né, os brincantes, cujos pais são evangélicos ou católicos, né, tentando cercear a participação dos meninos, das meninas, por conta da questão religiosa, né? E aí eu sei que nós, dentro do pacote da colonização, a religião católica, né, da época, que era predominante, vinha junto com a força das armas, né, e com a imposição cultural. E aí tem toda essa a resistência do povo negro também passa pela vivência religiosa, né, porque é uma questão, digamos assim, que é uma questão humana, né? Faz parte da nossa antropologia essa abertura para o sagrado, para o místico, né? Para o que é considerado religião ou práticas de relação com o sagrado, né? Digamos assim, no sentido mais geral. E aí, o Hilário até comentou a relação dele com o candomblé, né? E aí eu queria perguntar nesse sentido, qual é o lugar que a religiosidade ocupa dentro dos maracatus, né? Que a gente tem, na prática, a gente tem brincantes que são católicos, né? Que são evangélicos, mas que têm essa abertura para vivenciar o maracatu. Aí isso vai alterando os preconceitos e o racismo religioso, assim, dentro desse imaginário que se constrói, né? Enfim, foi o que eu pensei para animar o debate nessa noite tão interessante. É isso. Gratidão, muito obrigado. Obrigada, Rogério. Muito importante também essa colocação. Aí, Laura, quer começar? Ou Cícera? Pode ser. A primeira pergunta, a questão do visual. Eu penso que é uma função de toda e qualquer instituição se apresentar belíssimamente bem, né? Então, eu não sei se é nesse sentido a pergunta. Eu creio que quando a negrada ela saía às ruas, né, elas procuravam o que elas têm de mais bonito, né, os tecidos, né, os ornamentos, né, e investir no visual é isso, né? Mostrar o que é belo. E aí eu abro, a partir disso, né, para tanto o comentário da Dani quanto do Rogério, né? No caso da apresentação sobre a minha pessoa, né, eu me dedico muito com a formação sobre a presença negra no Ceará e sobre essa questão da cultura africana no Ceará. Ano passado eu ofereci um curso sobre cultura congo-angolana, né, em África e no Ceará. Eu percebi, ao dar o curso, que eu poderia dar o curso a partir do maracatu. Né? Porque quando eu falava sobre os caboclos, né? Tá lá os índios presentes, os caboclos e os inquices. Se eu falasse sobre o Reino do Congo, né? Na verdade, a Confederação do Congo e de Angola, está lá, a corte. Se eu falasse sobre a questão da religiosidade,
a calunga. Né? A calunga, ela é esse elemento. É importante se colocar que a calunga, dentro da cultura religiosa banto, né, ou quibundo, ou kikongo, ela é uma divindade, né, que pode representar o lado da passagem. Né? Não é à toa que a calunga também é vista como uma divindade do cemitério. E aí que é importante se colocar as relações religiosas, porque, ao mesmo tempo, concordando com a Dani, as culturas africanas, como elas foram reprimidas, né, elas criaram estratégias de transgredir uma ordem que se estabelece. Né? Ou seja, quando a Igreja Católica criava as irmandades com o intuito de fazer com achar, né, na arrogância dela, que estavam convertendo esses africanos, os africanos eles fingiam ser o que era. Isso não acontecia aqui, não aconteceu aqui, já foi trazido de África, principalmente na Confederação do Congo. A religião católica ela vai ser um dos principais instrumentos que vai destruir a Confederação do Congo, tentando minar. Porém, ao tentar converter o outro se apropria do discurso dela, religioso, sem perder, né, o que já existia. E aí eu chamo a atenção, por exemplo, me lembrando da calunga, como uma divindade religiosa. Né? Na década de 90, quando fizeram a reforma do piso da Igreja do Rosário, ali na Praça dos Leões, né, quando retiraram né, a madeira, encontraram várias ossadas. As ossadas adultas estavam com a cabeça para o altar e os pés para a porta. Mas também tinha ossadas de crianças, que elas foram enterradas de forma inversa. A cabeça para a porta e os pés para o altar. Qual a leitura que a gente pode fazer disso? Né? Ora, os adultos viveram a vida plena. Isso acontece também entre os iorubás. Você viveu a sua vida plena e eles não esqueceram quem eles eram. Então, ao ser enterrado com patuás, todos eles estavam com patuás. Ao ser enterrado, né, com a cabeça para o altar e os pés para a porta, não tinham os prédios, mas direto para onde? Para o mar. O mar representa a calunga. Né? Ou seja, meu espírito vai voltar para a minha terra. A criança não teve a sorte de viver. Então, ela ainda não pode voltar. Ela tem que reencarnar. Porque bem antes do Kardec, no Congo, no reino do Congo, entre os umbundos, eles já acreditavam na transferência do espírito. Isso no século XV, XVI. Kardec vai aparecer no século XIX. Há um desenvolvimento muito grande disso. Né? Então, do ponto de vista contemporâneo, você vai ter, por exemplo, a nível de religiosidade, você vai ter o maracatu de Pernambuco com uma ligação muito estreita, na verdade, quase igual aos afoxés e iorubás, com o candomblé. No caso de Fortaleza, né, depois o maracatu ele vai se expandir para o interior, mas o maracatu se concentrava mais em Fortaleza. Você tem uma ligação muito grande com a Umbanda. Eu digo isso porque saía. E o incentivo das competições levavam a galera, eu vou competir, vou lascar, né, fazer os babados para que o outro perca. O maracatu que eu saía, e eu mesmo sofria vários, né, encantos. Entretanto, como a gente também é ligado ao babado, tem que se proteger.
né? Agora, muitas das pessoas, por causa daquilo que eu falei, ou seja, quando o Estado se apropria do samba e também aqui no caso do Ceará, do maracatu, esvazia de sentido essa africanidade, porque até hoje, até o movimento negro não pensa o negro no Ceará a partir da cultura banto. E a gente reproduz um discurso iorubá, achando que todo preto é iorubá. Não é. Olha o maracatu aí. As músicas, a musicalidade não era chamada de loa, mas de macumba. Qual é a macumba do maracatu? Né? Ou seja, qual é a canção do maracatu? Então, no caso aqui, você vai ter uma ligação muito grande com Umbanda. Hoje, é claro que o seio, né, a gente percorre esse mundo misterioso, que eu acho que é importante ainda ficar no mistério. Se a pessoa chega para você, o que esse negócio aí? Não é um cordão. Para que tu quer saber, aprofundar? Né? O segredo é importante. O segredo levou os negros a tomar o Haiti, na Revolução do Haiti. Agora, é preciso que, por causa desse esvaziamento, muitos maracatus não encantaram as suas calungas. Agora tem maracatu que tem a sua calunga encantada. Não é qualquer um que vai pegar a calunga ali. Eu vi um maracatu lá na praça, na avenida, uma pessoa foi pegar a calunga sem... Né? Não tem aquele bicho teimoso, né? Aquele curioso, o chamado cult bacaninha, né? Que quer ficar mexendo em tudo. Pegou na calunga, o braço começou a doer. Não era para pegar, né? Então, as calungas elas têm que ser encantadas, porque a pessoa que leva a calunga ela tem que fazer o papel de ir e voltar, protegendo o ambiente, protegendo todo mundo. Então, o encanto está aí. E nós estamos falando da cultura banto, nós não estamos falando de orixá, nós não estamos falando... Né, por mais que as alas saiam de orixá, o rei de Paus foi um dos primeiros a sair com a ala dos orixás, mas a cultura é inquice. E a calunga é um inquice. E os bantos, né, os seus inquices não têm forma, mas estão presentes. E para fechar minha fala, uma das coisas que eu acho mais linda desses ancestrais e da cultura africana é que não existe separação entre o profano e o sagrado. Se articulam no cotidiano, no dia a dia. E aí você não vê, preste bem atenção, você não vê por parte do Estado, da Secretaria de Cultura, qualquer produção midiática convidando as pessoas para ir para Domingos Olímpio, no dia do maracatu, como se faz para o Fortal. Mas quem vai sabe que todo o cearense que está aqui, aquela avenida fica lotada para ver o quê? O maracatu. Isso é coisa dos encantados, minha querida. Porque quando o maracatu passa, é puro encanto. Me arrepio todinho agora. Né? E é isso. Eu passo para ti, Cícera. Oh, coisa mais linda, meu Deus! Gente, tem duas coisas, né, na primeira pergunta. A primeira é que quando o Estado entra, né, pessoal, o Estado, ele é bicho devorador, bicho que sai atropelando tudo, né? Então, quando você pensa no século XIX, início do XX, até o início das competições do maracatu, não havia um ordenamento, né, do que deveria sair, como deveria sair. As pessoas usavam da sua criatividade, como o Hilário disse. Você usa o que há de melhor em cada período, né? Então, se usava o que é a melhor chita, era a melhor renda, era o melhor que havia em cada período. Para fazer essa... Eu gosto muito de fazer alusão às festas juninas, por exemplo, né? As pessoas comparam muito, né? São João tradicional, São João estilizado, alguns maracatus saem
com um monte de strass, com muito brilho, e outros já saem de maneira mais simples. E quem ganha não deveria ser quem gastou mais, mas quem teve mais inventividade, mais criatividade, quem trouxe elementos mais bonitos para a avenida e não mais caros, né? Então, eu acredito que quando a gente, por exemplo, celebra, né, quando os jurados celebram cortejos mais caros, que tem mais brilho, que tem mais alterações, você acaba também pressionando os maracatus a fazer esses processos de alteração, né? Então, eu até estranhei quando eu vi algumas coisas de vocês na internet do ano passado, eu acho, que tinha, ou teve uma quebra ali, né? Teve uma mudança no jeito de fazer a roupa, no jeito de colocar. Eu me lembro que eu fiz confusão uma vez com a rainha de um maracatu, que era uma mulher branca de cabelo liso. E Lário deve até lembrar quem é, né? E eu disse, olha, minha filha, esse não é o seu lugar, não, viu? Você é para estar lá atrás. E fiz aquele auê lá na hora do cortejo, né? Mas, assim, gente, nós temos que perceber que o maracatu está vivo. Se ele está vivo há mais de 100 anos, né, o sertão vai falar da beleza do morto. Ele vai se transformar, né? Ele não vai existir como ele era anteriormente. Não tinha um elemento indígena, né? Não tinham mulheres dentro do cortejo. Então, isso vai se alterando ao longo do tempo e a gente vai percebendo e, às vezes, narrando essas transformações. Eu gostei da fala da Dani e eu fiquei pensando, Dani, que quantos homens brancos, né, que nunca passaram por uma avenida, nunca passaram no terreiro, nunca pegaram uma linha e uma agulha, viraram mestres e doutores à custa dos maracatus, né, à custa da cultura negra, sabe? E eu tenho muita raiva e ranço mesmo desse povo, porque eu acho que quem é para escrever sobre a performance, sobre a vivência, sobre a experiência, somos nós, sabe? É quem vive isso. Então, eu na verdade, quando esse povo chega, né? Quer pesquisar, pois vem aqui, ó, sente aqui, costure aqui, venha para o barracão, venha fazer as coisas, cozinhar para o povo. Não é só virar mestre e doutor a custo desse olhar estranho, né? Esse olhar estranho, de estranhamento sobre as nossas vidas, né? Nos massacrou, né? Disse como nós estávamos sendo feios, né? Como nós não éramos agradáveis, determinou, inclusive, o que era belo ou não, né? Então, para esse olhar, eu não dou nenhum cabimento, né? E aí, eu lembro muito da Zélia Madeiro, Tânia. E eu acho que é um exercício mesmo, maracatu, cultura tradicional, rezado, eles são exercícios pedagógicos fora de sala. A educação não existe só dentro da escola, né? Então, são exercícios. Quando você coloca uma menina negra, uma mulher negra, para ser rainha do maracatu, você está dizendo que a beleza não faz parte só daquele escopo que a branquitude, a mídia, o poder faz, né? Você está dando um leque aí de beleza maior. A professora Zelma vai dizer o quanto as meninas negras vão se esforçar para ser a mais inteligente, a mais articulada, a líder de sala, a presidente do Grêmio, porque já que elas tinham entendimento, né, ainda na infância, de que não ia se destacar pela beleza, ela vai fazer outros esforços, seja ou para tirar as melhores notas, ou para ser a mais danada da escola e ter mais atenção, de alguma forma, dos professores, do grupo gestor e dos colegas. Então, eu acho que a arte, né, a brincadeira do maracatu, a cultura, ela é um lugar que essas crianças, as pessoas que não tiveram oportunidades e possibilidades de vivenciar protagonismos, possam ter, né, no caso, desfilar e ter milhares de olhos, como a gente tem na Domingos Olímpio. Quando a gente fala em acolhimento, eu penso muito no São João, por exemplo, que é o lugar onde a população LGBT se sente mais acolhida, né? É onde ela pode fazer aí a super mulher, né? Da maquiagem, da dança, e que aquele corpo não ganha uma norma pesada sobre ele.
Rogério, o Rogério da Mandata, né? Lindo, maravilhoso. Já veio aqui em casa, gente. Rogério, a gente tem esse desafio, né, de fazer o maracatu chegar através, né, chegar nas crianças, chegar nas escolas e conseguir tirar os muros, né, dos ouvidos, né, e tirar essa percepção por conta dos pais evangélicos, inclusive alguns membros, né, me lembro, há uns 3 ou 4 anos atrás, quando foram se apresentar para os professores, diziam, né, que os pais colocavam empecilhos para os filhos não irem para os ensaios, e eu imagino só o que a direção, a coordenação da São Bom Jardim deve passar de sufoco, né, tentando convencer aí esses grupos a estarem, esses sujeitos a estarem no espaço como maracatu, né? Continuando aqui, eu fui anotando outra coisa de Hilário, que eu vou aprendendo com ele as coisas, né? Pessoal, existia um museu do maracatu aqui no Ceará. Eu acho que alguns de vocês já devem ter pesquisado e sabido disso. Ele foi inaugurado no centenário da abolição do Ceará, né, no 25 de março de 1984, e esse acervo do maracatu, do Museu do Maracatu, hoje não existe mais esse museu, hoje não, ele foi desativado, esse acervo está espalhado em várias casas de cultura, e eu acho que quando a gente elimina um museu como esse, a gente também está eliminando essa proposta, né, de cultura, mata também essa memória sobre essa cultura. E aí o meu alerta, né, que para momentos como esse, as vivências de vocês sejam registradas, né, que vocês também virem esses sujeitos da história, virem esses sujeitos protagonistas aí da história. Então, reforçando a fala do Hilário, o segredo, o silêncio é o nosso patuá, né, patuá de gente grande. A gente vai usando nossas encantarias, né? Muito nome debaixo do nosso pé, para poder, imagina, os nomes riscados, Hilário, né? Quantas facas aí a gente vai colocando aí para conseguir existir, né? Coexistir com os nossos encantados, essas várias formas de vida aí, tá? Eu acho que é isso, vai ter que nos... Ah, sim, pronto. Dani, só para concordar com você, na incidência política. Recentemente eu estive num edital, né, da Mandata, vou falar, né, aqui, onde elas tiraram a parte do salário, fizeram um edital e fizeram encaminhamentos financeiros para grupos de cultura. Eu acho que é dominar, né, essas estratégias, esses lugares, se inscrever, participar, porque não é só ir dançar, é um lanche, as noites ocupadas dessas crianças, desses adolescentes, aprendendo, tendo esses momentos de formação, e eu queria que fosse presencial, né? Que em breve, qualquer vale passagem, viu? Corrida de mototáxi, eu estou indo no Bom Jardim e a gente vai conversando, tá bom? Vai deixar. E lanches, Ingrid, lanches. Gosto de... Será um prazer receber vocês, viu? Aqui, Então, obrigada, viu, Cecília e Hilário também. Deixa eu ver aqui, a gente tem alguns comentários aqui, a gente está quase caminhando para o final, porque também tem, né, tem outros também a fazeres, né, é muito bom conversar com vocês, aprender, principalmente. Mas, infelizmente, tem um limite de tempo, também tem a galera da Libras, né, Juan e Ellen também, e a gente quer que todo esse momento seja também traduzido em Libras, que é importante para quem for depois assistir, né, e não for ouvinte, acompanhar. Mas só para dizer alguns comentários, algumas perguntas, a Maria de Fátima também vai recitar uma das nossas loas 2018, que fala muito sobre o que nós estamos conversando aqui. Aí depois a gente passa para vocês comentarem as perguntas, e aí também a gente ir caminhando para um até logo, tá bom? Só comentar aqui o que foi falado, né? A Aline disse que pediu desculpas, está no ônibus, né? Mas queria comentar, né, o que Cícera, Hilário e Dani falaram. Ela diz assim: acho que foi em 2017, o Maracatu na São Bom Jardim se apresentou no Moura Brasil, ali perto da Leste Oeste. Não lembro agora qual foi a parceria.
mas foi bem legal. Foi como se voltássemos no tempo. Voltamos no tempo e continuamos escrevendo a história de um grupo de maracatu vindo da periferia. Ela continua. Realmente é uma resistência cotidiana se manter enquanto maracatu periférico e menos privilegiado economicamente. Mas somos privilegiados pelas pessoas que fazem o maracatu Nossa Bom Jardim e chegam junto. Nossa atual rainha, a Cris, já fez parte de outro maracatu, mas ficou feliz em aceitar ser rainha de um maracatu do local onde morava. Então, realmente, é significativo, gera mais identificação, ao meu ver. Aí ela continua, né? Porque ela diz assim: enquanto pesquisadora do maracatu, na minha monografia, achei importante continuar no grupo, mesmo após o término desse ciclo universitário, pois entendo que é uma relação de troca, de afetos e de defesa dos direitos culturais e sociais na periferia. Esse é o compromisso que eu penso que a comunidade acadêmica deveria ter com os grupos que pesquisam. Nem sempre é fácil, cada um tem sua vida corrida, mas mesmo com as mínimas ações podemos contribuir com os processos que começamos estudando. E realmente, assim, a chegada da Aline foi um presente muito precioso, assim, né? Veio conhecer, estudou sobre, continua aqui escrevendo editais, participando das atividades, então é muito bom, isso é muito precioso mesmo. Aí ela, deixa eu ver, ela fala assim, continua, que como a Cecília comentou, né, o segredo é patuar de gente grande, realmente isso é uma grande lição, aí ela continua, que começamos estudando, mas que depois nos vemos envolvidos, assumindo novas funções, desenvolvendo habilidades e sociabilidades, crescendo redes como essa de agora, compartilhando conhecimento e contribuindo para desconstruções sobre maracatu. Gratidão, maracatu, nosso bom jardim, e isso aí ela concordou com você. Aí temos e temos aqui também a Solange dizendo assim, gente, se quiser ligar o microfone, viu, eu tô falando aqui, mas quem quiser comentar no microfone, vai só dizer. Ela fala assim, a Solange Alves, boa noite, parabéns pelos conhecimentos repassados sobre a importância dos maracatus, frente à antiga e constante insistência da branquitude europeia, tentando excluir da sociedade os membros afrodescendentes em todos os segmentos da sociedade. Maracatu, nosso bom jardim, resistência sempre. Axé. Axé, Solange. Aí a Jaque colocou aqui a presença, a Cris também disse o seguinte. Também estou no ônibus, não posso falar. Portanto, estou muito feliz por esse momento. Que vivência forte. Fiquei até arrepiada quando Hilário e Cícila falaram a partir de suas experiências. Parabéns, queridos. Então, eu pergunto, como é feita uma eleição de uma rainha, de um rei? Quais são os requisitos? Porque sou rainha do Maracatu, nosso bom jardim, e a nossa escolha foi muito simples e linda. Fui bem recebida, acolhida, recebi uma bênção, uma missão. Isso foi... Aí teve Dani que concordou, né, com o que vocês falaram, Rogério mandou um beijo, e a Maria de Fátima, que vai recitar agora uma das nossas loas, né, para a gente poder ver os comentários, tá? Cícera e do Hilário, ela vai falar agora, né, Maria? Quer que eu compartilhe aqui a loa? Diz aí como tu acha melhor. Por favor, seria uma ajuda boa. Por favor. Tá, vou colocar ela. A Maria, quer se apresentar, Maria, para quem não te conhece ainda? Essa puxadora de loa, fala aí, quando eu vou compartilhando aqui, tá? Boa noite a todos e todas e todes. É um prazer estar na formação. Eu cheguei um pouco atrasada, mas fico grata pela formação. Aprendi muito, cheguei um pouco atrasada, mas eu sou Maria de Fátima, faço parte do Maracatu Nossa Bom Jardim. Eu cheguei como batuqueira, mas agora eu estou como puxadora de loa, junto com o Bené e com a Luzi Coelho, e é um prazer estar no Maracatu, e é um prazer ter as vivências da Cícera e do Hilário, assim, eu escutei um pouco, né, não cheguei no começo da formação, mas o pouco que eu escutei eu aprendi muito, e gratidão pela formação inteira, e é isso. Tá aparecendo aí? Ingrid, dá para aumentar um pouco mais? Dá sim. Tá melhor? Melhorou, Fátima? Tá um pouco melhor, agora sim. Pronto.
começa pelo refrão, né? Essa é a lua que a gente criou em 2018, eu entrei em 2020. Aí começo pelo refrão, que é pela mata eu vim, pela mata eu cheguei, pela mata eu vim, pela mata eu cheguei. O que arou, o que arou, o que arou, Oxóssi chegou. Aí isso repete 2 vezes. Aí vem o começo da música. Eu vim de longe, mas aqui cheguei. Vi muitas ruas de carnaval. Muita alegria aqui encontrei. Fiz dessa terra a terra natal. Muita labuta nessa construção. Fazendo luta, tocando tambor. Maracatu, nossa grande nação. Cultura viva de paz e amor. Aí vem o refrão. Pela mata eu vim, pela mata eu cheguei. Aí, continuando. Sou como Oxóssi, eu sou caçador. Procuro um sonho para poder viver. Estou na rua, eu sou catador. Cato alegria, latim e lazer. Também sou índia, também sou baiana. Capoeirista, sou trabalhador. Grande beleza, herança africana. Maracatu é ciranda de amor. É isso, e Isso, eu gratidão. não cantei porque eu não tenho uma voz assim tão bonita, então eu recitei, e foi um prazer estar nessa formação. E eu sou uma pessoa muito tímida, apesar de, às vezes, eu ser muito falante, mas eu sou tímida mesmo. E a Cícera tem o mesmo nome da minha mãe. O nome da minha mãe também é Cícera, e gratidão a todos. Maravilhosa. Obrigada, Maria. Muito lindo. Beijo nela, Maria. E você tem a voz bonita assim, mulher. Deixa de palco. Verdade. Cícero, agora é com vocês, podem comentar e também já podendo fazer as considerações finais, por conta também do horário, né? E, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade e generosidade de vocês. Eu posso encerrar primeiro, depois a gente fica com o nosso mestre aí, Miriam Hilário. Eu me lembro que eu estou pesquisando, né, sobre as datas de celebração de liberdade aqui no Ceará, o 25 de março, o 13 de maio e o 20 de novembro, né, e como os movimentos sociais vão fazer as críticas, né, destronando as narrativas que entronizava a princesa Isabel, destronando e colocando outros sujeitos, né, nesse lugar. E numa das lives que eu transcrevi, o Hilário diz assim, né, que ele nunca tinha imaginado, lá nos anos 80, quando ele estava militando, entregando panfletos, espalhando assinatura, que um dia ia ser referência, né? Um dia ia ter vários livros dele, ia ser tanta inspiração para a gente. E eu acho que a ancestralidade é isso, né? É ainda em vida, ainda de alguma forma muito viva, de uma forma encantadora e poética, a gente fazer gentilmente essas partilhas, né? Eu acho que cada corpo que se movimenta, cada corpo político que escolhe, né, estar aqui nesses espaços, escolhe dedicar uma parte da sua vida para falar de vida, né? E como diz Nego Bispo, né? Vida viva, né? É uma vida que contagia, que encanta. Vida longa ao maracatu. Contem sempre comigo, né? Os considero meus irmãos. Contem com meu axé. E a gente continua em diálogo para manter de pé, né, essa tradição que fala sobre os nossos, que vem do outro lado do mar, né? E da gente que ainda está em diáspora aqui. Todo o meu carinho, meu respeito fica registrado aqui por vocês e por esse maravilhoso, por essa referência incrível que é o Hilário Ferreira Sombrio, tá bom? É isso, gente. Maravilhosa. Gratidão, Cícera, mais uma vez. Pare, viu? É com você, Hilário. Pare, viu, Cícera? Nós somos, todos nós. Olha, diante de uma fala como essa da Cícera, o que eu posso apenas acrescentar é que eu fico muito feliz com o aparecimento de mais maracatus, né? Isso revela o quanto esse encanto dos encantados
né, que povoa as ruas de Fortaleza, né, e do estado do Ceará, através desses inquices, é tão verdadeiro. Porque, ao mesmo tempo que tentaram fazer uma cópia do Rio de Janeiro com escolas de sambas, mas uma coisa que chama o povo, que está na raiz, na alma do fortalezense, é o maracatu. Eu nunca esqueci de uma vez que a gente saiu, que o Rei de Paus era o último. Nós saímos 11 horas da noite e caiu uma chuva tão forte, e as pessoas ficaram em pé assistindo. À medida que o maracatu ia passando, elas iam indo embora. Para mim, isso é um sinal desse encanto. É um sinal do encanto dos encantados, que está no nosso, como eu falei, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Que poucas pessoas conseguem perceber, mas que a gente está trazendo de volta as catirinas que mandaram embora. As catirinas que foram enviadas para o Rio de Janeiro, né, elas estão sendo redescobertas, né, porque quando eu lembro dos maracatus, né, quando eram ainda essas cartas de baralho, né, o Ás de Ouro, o Rei de Paus, né? E hoje nós temos uma diversidade de maracatus, com uma diversidade de ritmos, e para mim isso é maravilhoso. Então, agradeço mais uma vez o convite. Fico mais feliz ainda por ter me escutado, né? Eu doido para participar, que era ontem e ficou para hoje, de estar aqui presente, somando. Então, muito obrigado. Eu faço minhas as palavras dessa... É o tempo todo assim, rindo aí. Ó, né? Faço minhas as palavras dela, precisando, estamos aqui, pode contar comigo, no sentido de fortalecer, de ampliar a cultura negra cearense, conte comigo. Um beijo, muito axé para vocês, né? E ao Kearô. A caça está aí, vamos atrás dela. Ok, Arô, é isso aí. Então, nós agradecemos, assim, para a gente é uma honra começar o ano, né, começar as atividades com essa formação, com esses aprendizados com vocês, assim, a gente costuma, né, fazer formações e participar, ser convidados muito no novembro, né, no mês da consciência negra. Isso também é subverter, né? Falar sobre nós, falar sobre as nossas belezas, nossas resistências em todos os meses do ano, começar o ano falando sobre isso, é muito subversivo também, né? E, enfim, é só agradecer mesmo, assim, a gente tem vários comentários aqui, né? A Cristina também agradecendo pela beleza que foi, né? Pela emoção de vocês, pelas vivências compartilhadas, pelos estudos, pela inteligência, pela dedicação. Enfim, por toda essa generosidade mesmo que vocês, né, compartilham aqui hoje, mas também no espaço que vocês atuam. Muito obrigada, gente. Gratidão a todo mundo que está aqui, né, que participou também, comentou, interagiu, e que também está nessa resistência nos seus espaços. Então, agradecer a vocês, e também, assim, esse é um projeto que a gente também fez sobrevive de editais, né, que é apoiado pelo edital de fomento da Secretaria de Cultura, e a gente tem a honra de ter vocês também aqui para poder fortalecer e a gente seguir nessa caminhada, nessa resistência. Então é isso, boa noite e abraço a todos vocês, viu? Axé, saúde e felicidades. Tchau, gente. Tchau, Ingrid, maravilhosa. Beijo nas meninas, Rogério. Tchau, meu rei. Tchau, Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite para todos. Beijo. Yara, Maracujá, Solange, Maria, muito obrigada, gente. Vou encerrar a gravação. Saudades, sinto-se abraçados virtualmente. Vocês também, obrigada.